agora vamos ver a questão do testemunho como motivo de credibilidade, mas que eu considero de uma forma muito realista, que é a possibilidade de, na comunidade, haver erro e haver aquilo que nós chamamos de contra-testemunho. O testemunho pode ser envolvido, portanto, no erro, na recusa. No erro de quem testemunha, porque é enganoso, e na recusa dos que não aceitam testemunho, quer seja a pessoa que testemunha, quer seja o conteúdo que essa mesma pessoa testemunha. Contudo, a validade objetiva do testemunho, que a interpretação cristã atribui a um testemunho, inclusivamente quando não tem correspondência na vida de quem testemunha, não é facilmente compreensível se não tem presente que tal testemunho se realiza no interior de uma comunidade, com frequência de forma inconsciente e, portanto, como testemunha da comunidade. O testemunho não é uma coisa que se programa. Quando eu era seminarista, naquele fim de semana das vocações, fim de semana dos seminários, nós éramos convidados pelas comunidades paroquiais para ir lá dar testemunho. Eu quero dar testemunho, até como é que era o nosso dia no seminário? Era dar testemunho, mas isso não é dar testemunho, quer dizer, isso é contar uma história, no sentido nobre da palavra, não é? O testemunho é simplesmente a vida. O testemunho é alguém que está enamorado pelo Senhor e por isso dá testemunho e não tem que fazer nada para isso, simplesmente vivendo dá testemunho, ou então não está enamorado, por isso não vive. Daí que a Igreja Santa é, segundo a interpretação cristã, o pressuposto que torna possível o testemunho. E torna possível que o testemunho, mesmo quando realizado por um indivíduo indigno, seja realmente testemunho, ou seja, que realize o que testemunha e possa converter-se em sinal de credibilidade. Eu pus aqui esta citação do Salvador Pianino, aquele que vos falei durante a manhã, porque penso que é um texto muito realista, que, de alguma forma, não nos desculpa, mas descansa-nos. Descansa-nos. O testemunho é envolvido numa comunidade. E pode acontecer que nessa comunidade haja o chamado indivíduo indigno. Alguém que dá testemunho de uma coisa que ele não vive, de uma coisa que... Mas se isso foi a oportunidade para a pessoa tocar na comunidade e se deixar transformar pela graça de Deus que envolve a comunidade, bendito seja Deus. Estou-me a fazer entender. É este realismo que eu gostava que nós tivéssemos presente. Não para nos desculpar, mas para nos sossegar. Porquê? Porque às vezes há coisas que acontecem e que nós... Só os santos e imaculados pudessem fazer pastoral, só Nossa Senhora é que tinha sido catequista. Mesmo, por exemplo, vê da história dos santos, eu gosto muito de Santo Agostinho, vai lá saber porquê. Ele quando na fase em que não se tinha convertido, era um diabinho em pessoa. O homem era mesmo mau. Era fracote mesmo, mas foi-se transformando. O motivo de credibilidade do testemunho cristão é, em última instância, o próprio Deus e a sua palavra. O motivo da credibilidade não é o exemplo. O exemplo da pessoa facilita. Facilita a comunicação. Mas o motivo da credibilidade é o próprio Deus e a sua palavra. Ou seja, o testemunho de alguém é credível na medida em que é credível para aquele que, vendo esse testemunho, faz a experiência que ele testemunha e diz: isto para mim faz sentido. Em última instância, o motivo de credibilidade é então o próprio Deus. Estamos a passar, então, agora para um contexto em que o testemunho de Cristo, o testemunho por excelência, é aquele em que o dizer e o agir coincidem na transparência do seu ser. Nós, quando fazemos qualquer coisa, quer dizer, o nosso comunicar, o nosso agir, é sempre opaco. Pelo erro, pela fragilidade. O testemunho totalmente coerente só o de Cristo. Totalmente transparente só o de Cristo. Por isso é que, em última instância, o testemunho real é o dele. Daí que é Deus que fala em si mesmo, de um mistério inacessível,
e, em definitivo, que não se pode comprovar empiricamente. A aceitação da revelação encontra o seu último fundamento precisamente na verdade e no amor de Deus, que se mostra como garantia daquilo que anuncia, pois Jesus Cristo é testemunha fiel e verdadeira, ou seja, o motivo de credibilidade do testemunho, em última instância, é o próprio Deus, que fala ao coração daquele que aceita seguir o testemunho e lhe mostra que isto faz sentido. É a experiência individual da pessoa que viu o testemunho, quer seguir esse testemunho e por isso diz isto faz sentido. O Papa João Paulo II, na Novo Millennium Unte, diz isto: os nossos contemporâneos pedem aos cristãos não só que lhes falem de Cristo, mas também que, de certa forma, lhe o façam ver. E não é porventura a missão da Igreja refletir a luz de Cristo em cada época da história e, por consequência, fazer resplandecer o seu rosto também diante das gerações do novo milénio? Mas o nosso testemunho seria excessivamente pobre se não fôssemos primeiros contemplativos do seu rosto. E aqui está aquilo que depois o Papa Francisco, na Alegria do Evangelho, diz que deve ser a conversão pastoral, quer dizer, que a Igreja existe para evangelizar é uma coisa óbvia, não é? Mas não é assim muito óbvia. Em 1975, no Evangelii Nuntiandi, diz lá o Papa Paulo VI, diz lá no número 14, a Igreja existe para evangelizar. A sua graça, a sua identidade é evangelizar. Isto foi de tal maneira novidade, que passado 2 ou 3 meses, a Congregação para os Bispos publicou um documento a dizer, cuidado, porque aquilo que lá diz é verdade. A Igreja existe só para evangelizar. Ora, vamos agora fazer a coisa ao contrário. O que não existe, o que não evangeliza, não serve para estar na Igreja. Pensai nas nossas comunidades, que cura de emagrecimento teria que fazer. O que na nossa comunidade não evangeliza, ou seja, não está ao serviço de uma proposta de encontro com o Senhor, está mais na nossa comunidade. Está mais na nossa comunidade. Com isto, não quero preconizar que devemos fechar ou encerrar as coisas. Devemos é fazer aquilo que o Papa nos diz na Alegria do Evangelho, que é a conversão pastoral, que é converter não só as pessoas, que é aquilo que nós toda a vida vamos falar, a conversão individual, mas uma conversão coletiva, uma conversão da comunidade. Que a comunidade seja mais evangélica, que a comunidade seja mais cristã. Estão-me a fazer entender, não estou? Isto é que é o grande desafio. Já antes o Papa tinha dito, o mundo precisa de santos, mas precisa muito mais de comunidades santas. Porque o testemunho que converte hoje não é tanto um indivíduo isoladamente, é mais uma comunidade de santos. E este é que é o grande desafio do testemunho hoje. Ora, isto implica uma permanente contemplação do rosto do Senhor. Isto porque a mediação eclesial é chamada a realizar a relação com a fonte, remetendo imediatamente àquele que é Abba, Pai. Ou seja, se eu não estou em permanente contemplação do rosto de Cristo, quando digo comunidade, não estamos em permanente contemplação do rosto de Cristo, nós estamos a olhar para onde? Nós estamos a olhar para onde? E é para esse onde que nós estamos a olhar que nós devemos encaminhar. Se eu olho para Cristo, encaminho para Cristo. Se eu olho para outra realidade, encaminho para essa outra realidade. Este desafio é sobretudo um desafio espiritual, que não vem de programação, não vem de recursos, não vem de reuniões, vem de uma atitude pessoal de cada membro da comunidade. Eu procuro o rosto de Cristo. Ponto. Com os meus sucessos, com os meus erros, é assim. Eu procuro o rosto de Cristo. Os atuais educadores da fé não foram testemunhas oculares dos acontecimentos fundamentais do acontecimento cristão, que é a morte e a ressurreição do Senhor. Mas pela fé participam neles. Não sei se isto é verdade para nós. Nós não vimos a morte e a ressurreição do Senhor. Mas pela fé participamos nesses acontecimentos. Estes acontecimentos fundantes estão presentes na Igreja, sacramento de salvação por Senhor Jesus, pelo que participar na vida da Igreja torna possível, pela fé,
participar nos acontecimentos fundantes de Jesus Cristo e dar testemunho deles. Participar na vida da Igreja é participar no evento de Jesus Cristo. Nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Que recursos é que nós temos na Igreja para acompanhar Cristo no seu peregrinar? Isto aqui não é um casamento americano, fala agora ao calço para sempre. Podemos falar, não é? Que recursos é que nós temos na Igreja hoje para acompanhar a vida de Cristo? Qual é o grande recurso? Diga. Eucaristia. Mas a Eucaristia isolada? Unidade. O ano litúrgico. O ano litúrgico. Quando nós celebramos o ano litúrgico, que é o que nós celebramos, não é? Nós vamos progressivamente acompanhando Cristo desde a preparação para o seu nascimento, no advento, até à consumação dos tempos. Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E vamos progressivamente, semana após semana, de vez em quando há ali uma solenidade pelo meio que nos estraga os esquemas, mas pronto, mas é assim, semana após semana, acompanhando o mistério de Cristo. Acompanhando como? Pela proclamação da palavra, pela celebração dos sacramentos, pela meditação e pela caridade. Ou seja, eu vou fazendo uma relação entre aquilo que é anunciado e celebrado e a minha vida, e vou vendo na vida aquilo que celebro e vou trazendo a vida para a celebração, e isto é coerente. Isto é daquelas coisas que não se ensina. Ou se faz, e faz sentido, ou por mais que eu tente explicar, não sou capaz. Então, vou fazer entender? Ao longo do ano litúrgico, nós vamos acompanhando a vida de Cristo. E vamos acompanhando a vida de Cristo e vamos acompanhando, ponto prévio, que é tão evidente que a gente às vezes até se esquece disso. Ele, Jesus Cristo, confiou, disse-nos que estaria connosco até ao fim dos tempos. E está. E se Ele está connosco, a promessa que Ele nos fez cumpre-se. Então a palavra é palavra de vida. As celebrações são lugares onde Deus nos toca. É interessante que a Evangelii, como é que é? Verbum Domini, a exortação apostólica pós-sinodal sobre o sino da palavra de Deus, sabeis onde é que coloca a palavra? Coloca a palavra dentro da liturgia. O lugar principal para ouvir e meditar a palavra de Deus é na liturgia. Aí está, porque na liturgia não só se proclama, não só se diz, mas proclama-se, celebra-se. Aquilo que nós estamos a dizer está a realizar-se sacramentalmente. E então, domingo após domingo, nós vamos entrando cada vez mais no mistério de Cristo. A ponto de que, estou a citar Santa Teresa nas Moradas, na Quinta, chega a formar-se em nós uma certeza tão grande que nada nem ninguém nula podia dar a não ser Jesus Cristo. E aqui chegamos à convicção interna da fé, o testemunho da fé. Quer dizer, à medida que vamos celebrando ano após ano, vai criando em nós uma convicção que acaba por ser uma convicção tão forte que ainda é mais forte do que aquelas convicções que vêm dos dados empíricos, ok? E que é tão forte em nós que só Deus a podia colocar. E nós percebemos isso. Se não, pensei como é que nós conseguimos confiar tanto em Deus. Se Ele não der o seu testemunho interno. Estão-me a fazer entender? Ou nem por isso? Sim. Aprender a Bíblia é fácil. Então não é facílimo. É fácil neste sentido, minha senhora. Eu estou a também a ser irónico. Estou mesmo cansado, fogo. Que é, temos que trabalhar menos e deixar que ele trabalhe mais. Aquilo que hoje o padre Rui Santiago dizia na Eucaristia, quer dizer, pensarmos que somos sempre os donos da casa e atarefamos-nos e esquecemos o essencial, que é, não é o importante o que eu faço, é muito mais importante aquilo que Deus faz e aquilo que Deus faz em mim. E eu tenho que ter esta capacidade para escutar, para esta quietude, para me deixar transformar por Ele. Está a ver? Mas não será, pronto, Diga. não será
em vez de estarmos tão preocupados às vezes em fazer catequese, aquelas catequeses Dos encontros. dos encontros de catequese, criarmos espaço para que os catequizandos frequentem muito mais então a Eucaristia. Claro, claro. Estar presente e ter a liturgia e não nos preocuparmos tanto com... Eu não digo ou, eu digo e. Deixa-me cá ver se eu me consigo entender com isto. O grande recurso da educação da fé é a comunidade. Portanto, nós temos que ser o mais criativos possíveis para ter as pessoas em contacto com a comunidade. Porquê que são os recursos para a comunidade? Então, aqueles encontros semanais não valem a pena. Aquilo vale pouco. Aquilo não é... Aquilo vale pouco. Mas é como o ritmo na música. Se não temos aquele ritmo, se não nos encontrarmos ali, e a partir dali não desenvolvermos todo um resto de um trabalho, descoordenámos-nos todos, nunca mais nos encontramos. Aquilo vale, mas só vale aquilo. Só vale aquilo. Daí que no encontro com um grupo de catequizantes como recurso didático, portanto, nós temos o grupo é um recurso, não é um fim em si mesmo, não é? É um recurso que nós usamos para estar com eles, para os acompanhar, porque era muito difícil acompanhar cada um por si isoladamente. Isso era o ideal. Se eu conseguisse um acompanhamento pessoal de cada um deles, isso era fantástico. Mas a questão é, esse recurso precisa de ser valorizado. Não como um fim em si absoluto. Uma das coisas que eu nunca entendi é como é que se chumba por faltas na catequese. Eu nunca entendi. E eu tenho a cabeça grande e há coisas que me custa entrar. Eu não percebo como é que se chumba. Eu aqui há uns tempos fui a uma paróquia celebrar, e é uma paróquia perto, ao lado da paróquia onde eu nasci. E no final entra lá um rapaz que eu conheço, era um rapaz da minha idade, um cavalheiro, já venerável idade, lá com os seus catraios, e eu pensei que tinha ido à sacristia para me cumprimentar. Também foi, mas o filho mais velho queria que eu lhe assinasse uma caderneta, em como ele foi à missa. E aquilo está disseminado em alguns territórios. Quer dizer, como é que se marcam faltas e se precisa de certificar que o indivíduo foi à missa para poder passar de ano na catequese? Eu não entendo isto. Eu não entendo isto. Vós sois capazes de me explicar? Eu acho que a preocupação está a ser tão grande que já não sabem para que lado é que são de virar, para cativar as crianças. Nós devemos ter um produto muito fraco, pá. Com certeza que sim, mas é Coisa o que está a horrível. acontecer, porque já não é a primeira. Eu estou a ser irónico, é? Isso está a se alastrar nas paróquias. Também na vossa zona? Sim. É a confusão geral entre o querer ser professor e fazer da catequese uma aula. Tanto que já se diz em muitos lados, os meus alunos. Pronto, nada a ver. Eu tenho uma história, várias, mas tenho uma muito interessante sobre isso. Quando eu fui para Braga, além de ficar com a catequese, fiquei com outros trabalhos lá. Portanto, eu passei a ter um local de trabalho na Cúria. E antes de mim, a catequese estava com uma pessoa que ainda hoje dirige a livraria de Susana. E então as pessoas estavam habituadas a ir à livraria de Susana para falar com a pessoa responsável pela catequese. Mas como agora não era ele, era o outro que estava noutro sítio, ele foi lá e depois disseram que era eu que estava noutro sítio. Quem conhece Braga, da Rua Santa Margarida à Rua São Domingos, são 300 metros, portanto, é igual coisa para outra. Entra-me o senhor no gabinete dentro, é você então que manda na catequese? É assim, eu não mando muito, mas pronto, para nos entendermos, seu coordenador, diga lá, o que é que se passa? Olha, venho aqui com esta pergunta. É com 3 ou com 5 faltas que se chuma na catequese? A pergunta do homem era justa, ele era um homem justo. Ele ouvia umas que era 3, outros que era 5, e ele foi onde supostamente haveria de encontrar a resposta certa e iria agir em conformidade. E eu, muito bem, sentei um bocadinho. Na altura, calhou, estava mais coisa, acolhei, às vezes a gente não tem tempo, mas ali tive tempo a estar com o senhor, e lá lhe expliquei o que é o encontro de catequese, depois catequese encontro de amigos, imagino que você lá com os seus... E ele tinha
lá com os seus amigos, imagina, por exemplo, às quartas-feiras juntámos-nos todos no Café X para jogar às cartas. Se alguém não faltar, se alguém não vier, o que é que vocês fazem? Ligamos logo, procuramos ver se está doente, se não está, não sei quem, não sei o que mais, e ele percebeu, e estou a ser muito sintético, ele percebeu que isto é sempre um encontro, quando alguém não vem, o catequista procura saber o que é que se passa, o que é que não se passa. E no final eu fiz esta pergunta, mas afinal o senhor veio cá porquê? Qual era a pergunta? Sr. Padre, não me gosto. E foi-se embora. Nem foi com 3, nem com 5. Ele percebeu. O problema está quando nós pomos o sucesso na organização. O sucesso no funcionarismo, quer dizer, organizamos, queremos regras, não sei o quê, e depois temos que ser justos. O que é ser justo? Se eu conheço os meus catequizandos, acompanho cada um deles, não sei qual é o problema e o que é que se passa com cada um deles. O problema está é que a catequese está confiada ao catequista. E a catequese devia ser confiada à comunidade. Estamos a ver a história, não estamos? E então andámos aí com... A isto acresce uma outra coisa, que é, além de termos catequistas a fazer catequese em mais que um ano, um ou outro já vimos aqui que fazia isso, temos grupos de catequese muito grandes. Eu, com um grupo de mais de 8, 10 catequizandos, eu não sou capaz de fazer catequese. Não os acompanho. Aulas dou. Como a Conceição dizia, aulas dou. Enquanto que houver na sala, eu falo sempre. Ninguém me cala, não é? Isso, aulas dou. Agora, acompanhar é outra coisa. Eu tenho que saber o que é que se passa com cada um deles, tenho que os ouvir, tenho que ter tempo para eles, tenho que perceber no não dito o que é que anda por aqui, o que é que pode andar, seja, e eu tenho que me rever em cada um deles para os poder ajudar. Ora, se eu não tenho consciência do meu percurso de fé, não tenho oportunidade nem competência para acompanhar, onde é que eu vou buscar a justiça? Ao estar ou ao não estar. E depois dá-se o caso de que estão os 10 anos todos e no final já não estão. Estão a fazer entender. Isto tem que ser uma mudança de paradigma. E a mudança de paradigma é inserir na comunidade. Tem que estar na comunidade. Não é ir à missa, como é que é? Padre Luís, vale mal dizer ir à missa ou ir ao encontro de catequese? Não é é as duas coisas. Agora, ir à missa, melhor, ir ao encontro de catequese e não ir à missa, vale pouco. Vale pouco. É a mesma coisa que o indivíduo ir às aulas de piano e depois não treinar em casa, não é? É aquela coisa, não é? Vale pouco. O que quer dizer com isto? O recurso educativo que nós temos é a comunidade, por isso tudo o que deve acontecer é levá-los à comunidade, inseri-los na comunidade, dar-lhes uma tarefa na comunidade, uma tarefa. E depois a tarefa pode ser isolada ou então estar inserida num movimento, num grupo, seja o que for. O importante é que eles brinquem no adro, nem que seja a partir os vidros da igreja com a bola. Não faz mal, não é? Não faz mal. Que eles estejam por ali, que a igreja seja um espaço familiar, seja um espaço onde eles se sentem em casa, que sentem aquilo como o seu, e não algo estranho que tem que se entrar calado e se qualquer coisa a gente ralha. Que seja um espaço seu, e eles aprendam e descubram isso, e eles descobrem. Quando se percebe o que é a igreja, eles entram naturalmente diferentes, reconhecem o espaço onde estão. Daí que o grande desafio é levá-los à comunidade onde se celebra e vive a fé. O resto, deixemos que Deus também trabalhe. Quando diz levá-los, fala só relativamente aos catequizantes, crianças? Não, todas as pessoas. Todas as pessoas. Aí põe-se uma outra questão que é a relação entre comunidade, família e catequizando. Como é que eu vou dizer isto sem ser indelicado? Se uma família não participa habitualmente na vida da comunidade, e quando digo participar na vida da comunidade, não estou a dizer que vai à missa todos os dias, que ele que é o pai que é membro da fabriqueira, que a mãe que é a ensaiadora do grupo rural, que vão lá de vez em quando à igreja, sabem quem é o padre, conhecem as pessoas, de vez em quando falam à missa ao domingo, mas paciência, estão minimamente inseridos na vida paroquial. Se não há isto, a catequese não pega. A catequese não funciona.
Por isso, se queremos que a catequese funcione, temos que levar as pessoas à igreja, à comunidade. E uma criança não é livre. Ela precisa dos pais. Ela não é livre. É claro isto, não é? Precisa para estimular, precisa para ajudar, precisa para levar, precisa para permitir. Se ela não é livre e o ambiente onde se o ambiente que a tutela, que é a família, não vai, é evidente que ela não tem como ir. Estão-me a fazer entender? Então aí tínhamos que ser muito claros e fazer outra proposta para esses pais, em ordem a que de facto a catequese funcione. E aqui temos no Porto a catequese intergeracional, a nível nacional temos a catequese familiar, que são caminhos para chegarmos à grande catequese, que é a catequese da comunidade. É a comunidade toda que está em formação. Quando voltarmos a... que não é uma novidade, isto quando a igreja funcionou era assim. Quando começamos a ter uma comunidade que habitualmente está em regime de formação, que está em permanente formação, e a formação é assumir a forma de Cristo, quando algum indivíduo quer ser cristão, integra-se, e quando chegar à altura, ele próprio celebra os sacramentos que tem que celebrar. Como perdemos isto? E para voltar aqui, temos que dar passos pequeninos, catequese familiar, catequese intergeracional, até chegarmos à catequese da comunidade, que é o grande... E aqui, enquanto chegamos e não chegamos, temos que fazer um outro trabalho, que é a catequese do recomeçar, que é aqueles indivíduos que já pertenceram à comunidade, que se calhar têm celebrar a iniciação cristã, mas aquilo não pegou. Temos que voltar a reiniciá-los, não é? Claro, não voltar a celebrar os sacramentos que já foram celebrados, mas voltar a iniciá-los dentro das dinâmicas da comunidade. Com isto, temos que ser assim muito realistas e distinguir o que é o território da paróquia, os que participam na missa e os que vivem a fé. São 3 grupos diferentes. Quem vive na paróquia, ok, são estes, que se calhar até pagam direitos paroquiais, fantástico. Os que vão à missa ao domingo, é um grupo mais reduzido. Agora, quais são aqueles que vivem a fé naquela paróquia que, quando é preciso qualquer coisa, é com estes que nós contamos. E é com estes que nós contamos, a partir deles, que nós podemos realizar um processo educativo. O resto não tem recursos. Eu digo que não temos falta de catequistas neste sentido. A catequese de infância e de adolescência que nós temos agora é pensada, e desde a sua agenda, a catequese da experiência, é pensada para crianças provenientes de famílias cristãs, no sentido de famílias, aquelas que eu falei há um bocado. E para essas nós temos catequistas. Não temos catequistas que cheguem para receber aquelas pessoas que deixam os seus meninos na catequese da mesma forma que deixam no piano, na natação e vão correr para o balé. Para esses não temos. Agora, que a Igreja gera vocações para a catequese, para aqueles que são membros da Igreja, fazendo esta diferença na vossa comunidade paroquial, vê-se que há falta de catequistas? Se fizermos esta diferença. Isto foi um colega meu lá de Braga, que uma altura me disse, ele com aquela... tu não sabes nada, ele disse para mim, e é verdade. E explicou-me isto, e depois comecei a olhar para os números e para as comunidades, ele tem toda a razão. Nós não temos falta de catequistas nesse sentido. Para a comunidade que somos, temos catequistas que chegam. O Senhor não nos falta com as vocações. Falta-nos para acolher os outros que vêm fazer um processo catequético para o qual não têm condições. A isto acresce uma outra coisa, que é como é que nós fazemos o discernimento vocacional para os catequistas? Tem que ser feito. Se fores ao site da Diocese de Braga da Catequese, há um documento que é Convocados para a Missão. Que é uma proposta que começa no Natal. Nós no Natal já sabemos mais ou menos o que nos espera em setembro. A menos que façam uma grande urbanização e mudem para lá toda uma vez só, o que não é expectável que aconteça com frequência. A menos que haja um cataclismo, como houve há 2 ou 3 anos, e muita gente emigrou, de um momento para o outro perdemos muita gente. Mas, grosso modo, é expectável que a gente saiba quais são as necessidades do próximo ano. E também sabemos do grupo de catequese, olha, a Mariazinha vai casar, portanto vai casar, para o ano já não podemos contar com ela. O António, lembrou-se agora que quer ir para a tropa, quer fazer o contrato com a tropa, portanto, vamos perder 2.
Nós neste momento precisamos de 10 catequistas para tudo. No Natal discernimos. Vemos quem é, entre nós rezamos, quem é que na nossa comunidade pode ser catequista. Dos que nós conhecemos, quer dizer, aqueles que moram na nossa rua, que a gente conhece, cá qualquer familiaridade. E arranjamos alguém que fale com ele, que seja amigo dele, que o conheça, para o convidar. E damos-lhe o tempo da quaresma para ele rezar e discernir esse convite. E depois perguntámos-lhe, podemos então contar consigo? Claro que alguns vão dizer que não. Mas na quaresma, peço que no fim da quaresma, na Páscoa, os que disserem que sim, nós trazemos-la às nossas reuniões, desde a Páscoa até ao fim do ano. Para nos conhecer, para saber como é que nós somos, como é que nós funcionamos, como é que não funcionamos, e depois em junho ele já integra como auxiliar um outro grupo. E se na nossa diocese houver formação de catequistas por esta altura, já vão frequentando. E claro, se nós precisamos de 10, procuramos 15. E assim ao fim de 2, 3 anos, temos um grupo de catequese. Senão o que é que acontece? Isto está lá no site. Senão o que é que acontece? O senhor padre, no final de setembro, diz: temos um ano para começar e não temos catequistas. Opa, parece-nos o Miquelino, que aquilo nem valha-nos Deus. Mas o padre disse que precisávamos, ele ofereceu-se, agora já não lhe pode dizer que não. Estamos entendidos? E temos os grupos de catequese, às vezes basta 2 indivíduos destes para dar cabo do ambiente a 40, 50 catequistas. É que põe e depois a gente, eu para me chatear não saio de casa. E eu não sei, que eu não consigo dizer a um catequista não tem razão. Porque o culpado fomos nós que lhe criámos este problema. Estão-me a fazer entender? E se os grupos de catequese forem grupos cristãos, ou seja, onde se reza, onde se vive a fé, onde se partilha, estas coisas resolvem-se naturalmente. Agora, se quisermos que seja o Ministério a mandar-nos catequistas, aí não temos hipótese. E às vezes a gente quer isso. E depois, quanto menos preparados somos, mais exigentes e mais duros somos. Pá. Não sei se já vos apercebeste disso. Mais dizem, mas que é Jesus, que coisa. Vamos deixar que a graça de Deus nos trabalhe e, trabalhados pela graça de Deus, vamos interagir com os outros, então seremos muito mais misericordiosos. As crianças que têm pais separados, eu não sei muito bem, mas penso não estar enganado, que depois, quando os pais se separam, regulam o poder parental. Fica num deles. E é ao ritmo desse que a criança deveria fazer a iniciação cristã. Não é? Não, às vezes Não, eles vão tem 8 dias para a casa dele. Exatamente. E fim de semana com a mãe. E quem está durante a semana? Depende, pode ir a meio da semana para outra. mas depois ao fim de semana. Prontos, mas O problema é se não há catequese durante a semana. Pois, mas, sim, deixa-me acabar. Mas a criança fica na casa de um. Sim. Que é o que regula, que é o que tem o poder parental. E é nesse sentido. E é esse que lhe é confiada a missão de... Normalmente o nosso contexto é a mãe. O pai que ficou com... O encarregado, portanto, o que ficou com o poder parental, com ele, nós vemos as possibilidades. E a possibilidade foi, só vem de 15 a 15 dias, só que eu estou contigo entretanto. O que não pode... nós, à partida, que já sabemos que a pessoa tem essa dificuldade, não vamos, a gente aceitou-te. E agora, já sabíamos que ele era assim. E agora não se pode fazer isso. O que nós, como comunidade, precisamos fazer é adequar a nossa oferta de acordo com as necessidades. E se temos muitas crianças nesta circunstância, temos mesmo é que fazer catequese à semana. Fui claro? Mas nós somos pessoas que trabalhamos Eu sei. e que não temos catequistas. Eu sei disso. Mas o eu saber por onde é que vai a solução, não pode tolher de dizer qual é a solução, só porque neste momento... Só temos uma criança. Prontos, ótimo, mas a questão é, isso infelizmente é uma coisa que deve ser mais frequente. E nós não podemos manter as soluções de ontem para problemas de hoje. E a criança tem a família como tem, não é? Não vamos ter nós a aumentar-lhe um stress, seja pelo que for.
o problema não é apenas estarem pais separados, se calhar é que se estivessem juntos, o não ir à catequese era similar. Porque o problema está montante, que é, o porquê é que tu inscreves a criança na catequese? Essa é que é a questão. E não digo, então se a tua família não está integrada na paróquia, não. Não, fazemos uma oferta para todos. E aqui a catequese familiar faz um papel muito importante, eu diria, imprescindível. A pessoa não pertence à comunidade, não faz mal. Temos a catequese familiar, venham. Vai ser fixe, vocês vão gostar. E depois gostam, os pais gostam da catequese familiar. Quando a catequese funciona, quando se lhe faz uma boa oferta de catequese familiar, resolvemos dois problemas. Resolvemos o problema dos pais, que se calhar íamos tê-los, quando não conheciam, não iam ser facilitadores. Temos como facilitadores do processo de educação dos filhos e os próprios pais fazem um reiniciar a fé. E temos é que os cativar, no sentido positivo da palavra, para estarem próximos da comunidade paroquial. E nós não vamos esperar que o indivíduo que andou 10 ou 15 anos afastado, chegou agora, já vai ser um cristão exemplar. É evidente que não. Vai ter que fazer o seu caminho, como nós fizemos, e às vezes é precisamos fazer. Estão a fazer entender? Respondi-lhe à questão? Mas reparai como às vezes a nossa rigidez, quando digo nossa eclesial, uma coisa que eu não entendo, já disse isto 50 vezes. Como é que nós colamos de tal maneira a catequese ao ritmo escolar que vai para a escola, vai para a catequese, ali em setembro. E depois ele anda com aquelas festas de Natal, festa disto, festa daquilo, daquilo outro, e nós também festa de Natal da catequese, como a escola, não é? E depois os miúdos têm 2 semanas, estão livres, nós mandamos embora, não nos ocupamos. E o acontecimento do nascimento de Jesus, que andamos a preparar o nascimento de Jesus, quando ele acontece, nós nos convocamos. Pronto, na primeira a gente cai, não é? Voltamos depois do Natal. Começamos a preparar e tal, da Páscoa, o tríduo pascal, tema muito importante, e chega só o tríduo pascal, mandamos os miúdos embora. Quando eles estão livres, nós mandamos-os embora. Primeiro a gente cai, na segunda cai quem quer. Terceiro período, eles começam agora esta acho que não foi facultativa a questão dos exames, dos miúdos, aquela coisa toda, eles têm o final do ano, têm aquele stress todo o final do ano, e nós ainda fazemos catequese de reforço, para preparar a festa da catequese. Chegamos a junho, eles acabam a escola, nós acabamos a catequese, eles estão julho e agosto e parte de setembro, sem nada. Já reparaste este tempo em que nós estamos, como é um tempo fantástico para fazer catequese? Já reparaste? Em vez de ter lá, nós quanto tempo temos as crianças na catequese por ano? Quantos encontros há? 30. Pusemos 30, mais 1, menos 2, é 30. É a volta de 30. Às vezes nos temos uma hora. Numa hora. Se tivermos 5 tardes no verão, já dá 25 horas. E temos a rezar, a brincar, a fazer as neiras, a ouvir umas coisas. 5 tardes. Ok. É muito mais eficaz e depois ir à comunidade, do que no fim da escola vais a isto, vais àquilo, encaixas a catequese, depois tens aquilo e chegas ao fim do dia cansadíssimo. E a catequese ficou diluída no meio daquela confusão. Agora, uma tarde inteira que vais fazer o quê? Olha, vou para o centro pastoral, lá da paróquia, brincar. E nós somos suficientemente criativos para fazermos com eles brincadeiras que tenham significado cristão. Hoje vamos fazer uma oficina de teatro. E a oficina de teatro vamos ensinar as bodas de Caná. E os miúdos brincam toda a tarde a ensaiar as bodas de Caná. E à noite, quando os papados vierem buscar, tem ali meia horinha em que os meninos mostram aos pais as bodas de Caná. E este indivíduo nunca mais se vão esquecer. E mais, fazemos com o teatro o que fazemos com o texto. Eles entraram dentro do texto. Eles viveram aquilo. Se ensaiarmos 4 ou 5 parábolas, 3 ou 4 passagens do Antigo Testamento, nós fazemos saiu-me agora, do mais básico do mundo, fazemos uma iniciação à fé fantástica, prazenteira, que eles se divertem à brava, intergeracional e
sem grande esforço. No final não tem que fazer teste, estão ali. Estão-me a fazer entender. Isto era só sermos criativos. Só sermos criativos, estou assim. Isso é uma catequese. Muito melhor. Sabe que há 3 formas de transmitir um conteúdo. É informar, que é o mais pobre. É o narrar, contar uma história onde essa mensagem passe. E o terceiro é participar. Eu não conto uma história para que tu aprendas, eu ponho-te a contar a história e quero que tu aprendas. Eles entram dentro da história, aquilo nunca mais se esquece. Mesmo em termos de tratamento de desajustes das pessoas, há o psicodrama, que é, cria-se uma situação em que a pessoa resolve aquela situação e ao resolver aquela situação, precisamente desbloqueia, ou tenta-se que desbloqueie uma situação que a está a asfixiar. Há muito disso. E em termos educativos, o teatro é a música, por exemplo, a música. Eu tenho um colega de curso, que ainda agora é um bom organista. Ele fartava-se de usar connosco a grego bíblico, porque a gente tinha que traduzir aquilo era difícil, a gente também estava pouco, era mais difícil com isso. Ele traduzia num instante. Isto é fácil, eu começo a ver aquilo, lembro-me da música onde se canta aquilo e ponho a letra das músicas. Como ele é organista e tocava muito, e agora toca muito, ensaiava coros e tal, ele tinha aquelas músicas todas na cabeça, as letras. Porquê? Porque como tinha que tocar, aquilo ficava. É um exemplo, porque meninos e meninas gostam de música, por que não? Por que não? Estão a fazer entender. E se calhar alguns dos nossos encarregados de educação até agradeciam. Porque já não tenho de os deixar este tempo todo, ou então tenho que arranjar daqueles ATEs que são caros. São caros. Estão-me a fazer entender, não estou? Aqui era só sermos um bocado criativos. Sempre pensar, ao sábado e ao domingo é difícil introduzir as crianças na missa. Opa, à semana estamos com mais tempo, celebra-se uma Eucaristia mais adequada para eles, que eles podem fazer as asneiras normais e vão aprendendo, vão ganhando hábito e depois sim, já podem ler e fazer coisas na missa de domingo, porque já é um espaço normal para eles e estão familiarizados. O que é que quer dizer com isto? É apenas um exemplo de como, tendo os princípios subjacentes, nós depois só temos que pôr em prática aquilo que consideramos ser oportuno para alcançar um determinado fim. O que é preciso ter é esta dinâmica. O que é a transmissão da fé? Estão-me a fazer entender. O que é isto? Depois de termos isto presente, as coisas vão. Temos é que ser criativos. E não podemos andar estressados. Nós estamos muito estressados, porque os meninos não vão, portam-se mal, isso a andar. Eu recordo uma altura que tive que assumir um cargo qualquer na diocese e estava assim um bocado chateado com aquilo, que era assim um bocado pesado. E um dos senhores bispos, que agora é bispo de uma diocese e muito famoso em Portugal, na altura era lá bispo auxiliar, disse-me uma coisa que me marcou para sempre. Olha, Luís, não te preocupes. A igreja não começou contigo e também não acaba contigo, ok? Ou seja, relativiza. Ele disse-me aquilo que ele tinha assim umas frases, tem umas frases, mas a igreja não começou contigo, portanto também não acaba contigo. Tu fazes o melhor que podes da missão que te confiaram, ponto. E assim foi. E não acabou. Não acabou. E a gente está muito estressado, porque depois temos medo que nos julguem, temos medo de não fazer bonito, esta coisa toda, e às vezes nós também queremos fazer bonito, que é outra história, não é? E então aqui o que era de esperar era que nós façamos as coisas de forma descontraída. E há grupos aí que fazem isto muito bem. Por exemplo, os escuteiros. Os escuteiros, se aplicarem a pedagogia da fé a sério, aquilo forma gente. Como também alguns grupos de ação católica, eu conheço algum trabalho que eles têm feito, e mesmo dentro dos movimentos há experiências muito interessantes. Dos movimentos não conheço muito, conheço alguma coisa e também não conheço assim muito. Mas há coisas muitíssimo interessantes que se pode fazer e no qual os miúdos podem estar integrados e fazem-se coisas muito, muito interessantes. Estamos claros? Ou nem por isso? Concordam comigo? Que remédio, sou o Sr. Padre, há que dizer que sim, não é? A questão é, temos que ter os princípios claros. Depois de ter os princípios claros, é só pôr em prática. Porque se nós não tivermos os princípios claros,
mesmo os bons recursos dão mau resultado. Dou-vos um exemplo que todos nós conhecemos. Estás a ver aqueles guias? Aqueles que parecem tese de doutoramento? Estás a ver? Não sei se foi quando foi o quinto ou o sexto, acho que foi quando foi o quinto. O vermelho é o quinto, não é? É esse. E quando foi no encontro nacional e estava lá uma funcionária do SNEC, e o SNEC está a gravar isto, por isso é que eu digo, não é? E eu cheguei ao pé da senhora, que eu conheço muito bem, olha, de quem é esta tese de doutoramento? Como se fala, Luís? Esta tese de doutoramento, quem a escreveu? Não sabe, é o manual do quinto ano. Não, mas esta tese de doutoramento foi escrita por quem? E ela depois percebeu e rimos-nos um bocado e assim. Mas aquilo é um material fantástico. Ali tem recursos, ou melhor, tem excesso de recursos. Acaba por ter alguma dificuldade, por ter coisas a mais. Tem coisas a mais. Um indivíduo que tenha um mínimo de preparação, eu pessoalmente, modéstia à parte, acho que pego naquilo, sou capaz de ver o que é o essencial e deixar de lado o que não é essencial. E se há duas coisas que são essenciais, hoje não consegui trabalhá-la, trabalho na próxima oportunidade, não me esqueço. Daí é importante termos os 6 anos da catequese, creio que já recebeste, né? Os programas todos, que é para a gente saber por onde é que a coisa vai. Se aqui falhou, ali já tem que se retomar, sim, da infância. Isso é importante. Mas quando temos o mínimo de recursos, o mínimo de ideias claras, nós somos capazes de fazer esta triagem. Quando não se tem, o que é que se faz? Catecismo, o guia, isto é muito pesado, não leio. Vou aqui ao catecismo, ver 2 ou 3 coisas para dizer. Nunca vos aconteceu isto, nem saber quem faz isto, pois não? Não sabeis nada disso. Mas é assim que acontece. Uma coisa muito boa, não temos catequistas para eles, torna-se uma coisa má. Se fossem umas introduções pequeninhas, ao menos aquela liam-na. Era pobre, era rudimentar, mas liam-nas e faziam-nas. Assim como são grandes. Estamos a ver a história, não estamos? A relação entre a comunidade e o sujeito, já percebemos que é uma relação muito importante e que umas coisas muito importantes costuma trazer complicações. A educação da fé implica uma articulação entre cada pessoa e a comunidade eclesial, pelo que o primeiro elemento a destacar é o facto da educação cristã ser um ato de tradição, como vimos antes. Esta tradição é viva e é uma iniciação ordenada à revelação que Deus faz de si mesmo à humanidade. Ou seja, a comunidade transmite, através desta tradição viva, aquilo que ela é. Amanhã vamos ver este número de forma demorada na Deivero, que diz assim: a Igreja, pela sua doutrina, vida e culto, perpetua quanto é e quanto crê. A Igreja, pela sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite tudo quanto é e tudo quanto crê. Ou seja, a tradição, é a vida da Igreja que transmite a fé da Igreja. Estamos a ver? É a vida de fé que gera a fé. Não é assim um ato mecânico. Nem coisa. Deste modo, a catequese é sempre uma iniciação à revelação divina, conservada na Igreja e transmitida mediante uma tradição viva e ativa. Eu nunca iniciarei ninguém à fé se ele só ouvir doutrina. Tem que haver vida, tem que haver culto. Se não houver vida nem culto, a coisa não funciona. Estamos a ver, não estamos? Funciona até contra nós. Porque ficam a saber muito da Igreja, não amam a Igreja, e porque sabem muito da Igreja, não amam, só lhe vê defeitos. Estás a ver a história? É como aquele tio que a gente tem na família, acho que todos nós temos um tio assim, não é? Que nas festas de Natal fala assim um bocado mais, não é? Mete mais um qualquer dia e fala assim um bocado mais. Não faz mal, é nosso tio, a gente gosta dele, sabe que ele é sempre assim, não faz mal nenhum, porque nós gostamos dele, não é? Agora imaginamos, se a gente não gostasse dele, eu não tenho um tio seja assim, é? Só se eles me virem, enfim. O que é que quero dizer? Quando disse um tio para dar um exemplo, não é? Mas se nós não gostamos dele, olha para ele, olha que vergonha que anda a fazer, olha a falar demais, não se cala, está com os copos, não é?
Estás a ver a diferença entre gostar e até, opá, pronto, ó tio, tu não falas mais hoje que, ou tu hoje já nós vamos para a caixa. E com caridade até, ou então não gostamos dele e estamos a gozá-lo. Estamos a ver a história? É a diferença entre pertencer porque se gosta ou ir lá só aprender umas coisas. Quando se está numa catequese só a aprender doutrina, estamos precisamente a fazer isso. Estamos a arranjar recursos para depois nos atirarem, porque nós temos muitas coisas destas cá dentro. A Igreja precisa de muita purificação. Nós temos cá. Sempre precisou, não é de agora. A Igreja tem que estar sempre em reforma. Tem que estar sempre em purificação. Contudo, o tempo que nós hoje vivemos é um tempo muito especial. Porquê? Porque é um tempo em que se valoriza muito o indivíduo. De antes valorizava-se muito a família, valorizava-se a comunidade, e em nome da família, da comunidade, o indivíduo anulava-se. Agora não, agora estamos num tempo em que se valoriza muito o indivíduo. Em que o que importa é a experiência que o indivíduo faz diante do acontecimento e se aquilo lhe faz ou não faz sentido. O make sense, portanto, o fazer sentido é o grande critério para ficar ou não ficar. Para gostar ou não gostar. Isto faz sentido para mim, ou isto não faz sentido para mim, vou-me embora. E hoje já não temos aquela pressão que tínhamos para as pessoas estarem pela Igreja. O indivíduo é apresentado como valor capital, que quer dispor de si mesmo, independentemente de qualquer obrigação exterior. Hoje os indivíduos, não sei se vós concordais com esta leitura que eu estou a fazer. O indivíduo arroga-se o direito exclusivo de interpretar a realidade. Não é inclinado a dar lugar a visões do mundo e da existência que provenham de instâncias exteriores a ele e possam temperar os seus possíveis exageros a este respeito. O indivíduo sabe tudo, ele é que sabe, ele é o dono do mundo, ele é o centro do mundo. Na pós-modernidade estamos assim, Estamos assim. E é assim que as pessoas são, portanto não vamos estar agora aqui a inventar outras, não é? Que não existem. Esta realidade tem, como não podia deixar de ser, implicações na vontade e nas tomadas de decisão. Ou melhor, nas não decisões. Eu estou curioso para ver a conferência da manhã, não é? Mas o problema vocacional hoje é um problema de indecisão. Andamos na indecisão constante. Não se decide. Vai-se adiando decisões. Vão-se adiando decisões. Este estado de indecisão permanente, com as referências exteriores muito atenuadas, leva a que se encontre confortável mais do que na decisão, na indecisão permanente. A pessoa está sempre na indecisão. Nós, de antes, nesse aspecto, consideramos um indivíduo velho. Enquanto não tivéssemos ideias claras e não tivéssemos tomado uma decisão, estávamos insatisfeitos. E agora é ao contrário, está-se tranquilo na indecisão. Não se está tranquilo é na tomada de posição clara. E definitiva muito menos, não é? Havia aqui há 2 ou 3 anos um slogan de publicidade que era muito interessante, que era: fidelidade é dormir com a mesma almofada ao longo dos anos. Lembrei-vos de ouvir isto? Fidelidade é dormir com a mesma almofada. Era uma publicidade, uma almofada daquelas todas XPTO que faz a gente dormir muito bem, sonhar muito e descansar bem. E eles, para mostrar que a almofada que era boa, ela era muito cara, e que por isso aguentava, fidelidade é dormir com a mesma almofada ao longo dos anos. Isto parecendo que não, e a gente a ouvir isto, e perceber que a publicidade utiliza estes slogans, diz qualquer coisa, pá. Diz qualquer... O resto, as decisões são para si tomando. A existência do indivíduo chega dificilmente a uma coerência global, que resulta de decisões preparadas e assumidas em profundidade. Utilizando uma metáfora, estou a citar o padre Domingos Terra, utilizando uma metáfora, poderíamos dizer que o indivíduo parece mais atraído pelo leve que pelo pesado. Se compromete com o pesado, falo possivelmente à ligeira. Nós hoje sentimos mais confortáveis com decisões leves do que com decisões pesadas. E se tomarmos uma decisão pesada, fazemos-la à ligeira. Estamos a ver a história? Quem trabalha com pastoral juvenil, por exemplo, sabe o drama que isto é. O drama que isto é. Temos uma atividade marcada para daqui a 2 semanas
e por dar cá aquela palha, o pessoal desmarca-se todo e não se realiza a atividade porque eles foram para outro sítio qualquer. Mas não tinham já um compromisso assumido. Tinha, mas os compromissos assumem-se à ligeira. À ligeira. Daí que a evangelização é sempre situada num tempo, em pessoas concretas, e não uma repetição daquilo que era o passado. No nosso contexto, há a tendência cultural que poderíamos designar de intensa individualidade, onde cada sujeito deseja movimentar-se livremente por entre aquilo que se lhe apresenta e tirar daí o maior benefício próprio. Ou seja, o indivíduo vem à comunidade, está na comunidade, mas vem ver se gosta. E durante muito tempo há de ver se gosta. Durante muito tempo há de ver se gosta. E não podemos esperar que ao fim de meia dúzia de situações ele já tenha um compromisso e queira assumir qualquer... Não, vem. E nós simplesmente acolhemos-lo e deixámos-lo estar na nossa comunidade quando nós vivemos a fé. É assim que funciona. O contato com a fé cristã e a possível adesão, então, sofrem influência desta realidade. Não se pode esperar que o indivíduo adira logo. O que acontece é isto. É que nesta individualidade, as coisas só vêm se faz sentido, as coisas só assumimos se faz sentido. Só assumimos compromissos de uma certa ligeireza. O que é certo é que quando as pessoas são acompanhadas e vão estando presentes em ambientes eclesiais, eles acabam por se comprometer e acabam por ter uma decisão definitiva. Demora é mais. Ponto 1. E é feita no início com ligeireza, mas acaba por dar resultado numa decisão. Porque isto da leveza acontece naquilo que nós tratamos humanamente. Isto aqui é uma questão de fé. Fé que se percebe isto. É certeza. Se eu faço com que aquele indivíduo esteja próximo das realidades de fé, ele é tocado por Deus e Deus muda-o. Deus muda-o. Como é que os novos movimentos têm tido este sucesso no fazer novos cristãos? E cristãos convictos, cristãos militantes, cristãos que não têm vergonha nenhuma de dizer que são cristãos, assumem-se como tal. Porquê? Porque vão-nos acompanhando e vão dando o tempo necessário que ele precisa até dizer que sim. Até dizer que sim, até ele se sentir confortável e seguro na sua opção por Cristo. Não é? Ora bem, hoje é dia 15, não é? Ou 16? 16. É dia 16, o Sr. Bispo vem cá fazer o crisma em outubro, portanto, a partir de agora, o encontro por semana. E no dia, imaginemos, 20 de outubro, somos quem quiser é crismado. Isto é uma barbaridade. Isto não pode funcionar. Se num sistema destes alguém ficar, é milagre. É milagre. Agora, acompanhamos as pessoas. Porquê é que a gente só se lembrou das pessoas que não estão crismadas porque o Bispo vem cá em outubro? Eles já não tinham sido crismados há um ano atrás. Já cá estavam. E que cuidado é que nós tivemos? Estamos a ver a perspectiva? Estamos a ver a perspectiva? Nós temos imensas pessoas que estão aí, que nós sabemos que até já pertenceram à paróquia, mas que estão aí meias soltas, como nós dizemos. O que é que nós fizemos para aí? Que proposta é que nós lhes fizemos para as integrar na comunidade? Estamos a ver a questão? Eles não querem compromissos. Também tu não. Também nunca os convidaste? Como diz? Não digo que sejam excluídos. Se são excluídos é pior. Eu digo, não são é convocados. Muitas vezes não. E se estando cá são excluídos, então é muito pior. Veste a mesma roupa que eu visto. Não veste a mesma roupa que eu visto. Numa paróquia, ninguém é excluído, meus amigos. Ninguém é mandado embora. E isto fica claro. Nem indiretamente. Temos é que dar todas as condições para a pessoa estar no ambiente onde se sente mais confortável.
Ele era ministro ordinário da comunhão, era leitor e agora divorciou-se. Desaparece. Não, meu Deus. Ele agora que se divorciou deve estar num sofrimento tremendo. Sabe a altura em que ele precisa de nós, paróquia, é agora. É ou não é verdade? E vamos estar com ele, vamos acompanhá-lo. E, claro, isto não é para todo, tem que ser alguém com quem ele confie e que lhe o que é que se passa, o que é que podemos te ajudar, não podemos ajudar. E temos de ter a coragem de, com certeza, se sabemos que ali não há nenhum impedimento da parte dele, termos a coragem de o continuar a pedir para ele desempenhar as mesmas funções. Deixa-me acabar. Se nós conhecemos a pessoa e a acompanhamos naquele processo e sabemos que não há nenhum motivo para ele que o impeça, deixamos. É aquilo que o Papa agora diz, que por visto, para mim já era evidente antes, não é? Como é que isto se consegue? Tens esta circunstância, tens este tratamento. Isto não é assim que funciona. É tu a tu. Drama a drama. Pessoa a pessoa. Acompanhar, estar. É uma coisa muito difícil, garanto-vos. Garanto-vos. Quando estava nas paróquias, cheguei a acompanhar um outro caso deste, que depois até fomos para o Tribunal Eclesiástico e deu nulidade. Mas tocar nestes assuntos queima como o diabo. Queima. Mas faz parte. Eu era o pároco, não é? Faz parte do ofício. Mas, pessoa, não haverá na comunidade inteira um casal amigo que seja capaz de falar com ele? Que comunidade é que nós somos? Estou a ser claro, não estou? Sim, mas não funciona. Funciona. Funciona se a gente quiser. Se nós quisermos. Olha, pensem, por exemplo, vós sois todos catequistas. Se acontece uma circunstância dessa com um catequista ou com uma catequista, acompanhámos e vemos. E os cristãos são filhos da Igreja. Portanto, e o povo não é tonto. Há casos que, de facto, nós temos que dizer: você não fez bem, você não está na comunhão eclesial. Mas há outros que o povo percebe claramente isso. E não temos que ter medo do escândalo. Temos é que ter medo da injustiça e da falta de caridade. Estou a ser claro quanto a isto? E, enfim, eu creio com a maior Letícia, tenho a certeza que aquilo precisa ser muito lido e relido. Eu ainda aqui há tempos ouvi um colega que trabalha no Tribunal Eclesiástico que dizia: nós agora temos a vida completamente desarranjada, porque aquilo é muito exigente. O Papa simplificou os processos para decretar a nulidade de um casamento. A Igreja não anula casamentos. Verifica que alguns foram nulos, que é diferente. Portanto, isso aligerou um bocadinho. E depois, também a Noma Letícia, aquilo que é o vínculo e tudo mais, é mais complexo. É muito mais complexo, é muito mais detalhado. Obriga a muito mais detalhe, obriga a muito mais acompanhamento, e, acima de tudo, obriga a muito mais nós, pastores, e quando digo pastores, aqueles que estamos à frente, e todos nós, de alguma forma, o somos, a não julgar, acolher, em última instância, Deus lá está para fazer o que tem para fazer. Isto é que obriga a uma liberdade interior muito grande, que às vezes podemos não a ter. Isso acontece. E precisamos, voltamos ao silêncio, e precisamos de tempo de silêncio para rezar e para que as coisas fiquem serenas dentro de nós, que as coisas sosseguem. Ter a sabedoria de ouvir hoje e falar daqui a uma semana. Vamos devagar. Isto é eterno, não é? O mundo é eterno, portanto não acaba. Podem mudar de dimensão, irmos daqui para o céu, não é? Mas não acaba, portanto nós temos todo o tempo do mundo. E vamos devagar. O que é que a gente há de apressar-se a julgar? Não nos preocupemos com isso. Está clara a questão? Está? Ok. O ato de fé, então, fundamenta-se na receptividade comunitária, onde esta referência do sujeito, no ato de fé, se pensa na alteridade a uma tradição, em que ele entra na comunidade e nessa comunidade percebe que há algo de diferente que lhe é oferecido, algo de diferente que o impacta. Mas esse algo de diferente é algo que ele não constrói. A tradição não somos nós que a fazemos, é-nos dada,
mas da qual ele é convidado a participar e a dar o seu contributo. Então, aí, na medida em que ele é recebido na igreja, ele altera a igreja, a comunidade. Na medida em que nós recebemos alguém na comunidade, nós damos-lhe a possibilidade de viver a fé, mas essa expressão de fé, naturalmente, vai ser alterada porque ele entrou. Ele é mais um membro que está na família. Logo, se ele veio, trouxe o que é seu, trouxe a sua história, a sua experiência, e que tem que ser considerada, e que nos vai enriquecer a todos. Vai-nos enriquecer a todos. Mas tornar-se cristão pressupõe, então, um encontro fecundo naquele que acolhe e a fé que é acolhida. Este encontro fecundo, aquilo que o meu padre hoje dizia, eu estive atento na homilia, aquilo, e no resto, aquilo que o seu padre hoje dizia, quer dizer, o Deus quando passa, deixa a sua fecundidade. Deus quando passa, deixa a sua fecundidade. Então este encontro fecundo, em que é uma fé que afirma o individual não deixa de ser individualista, como é, mas é um individual que se deixa fecundar pela graça de Deus, que se deixa enriquecer pela comunidade. E, no fundo, ele fica cristão porque isso lhe faz bem. Mas para perceber isto, é preciso um quadro referencial identificativo da fé. E aqui é que está o difícil. Aquilo que você há um bocado dizia. Precisávamos de alguém que nos ajude. Um quadro referencial identificativo da fé. Porque num contexto de pluralismos, de subsistemas sociais, agravado pela confusão de referências e a referência do indivíduo por si mesmo, é necessário especificar os contornos da fé cristã como tal. Ou seja, neste contexto de pluralidade, é preciso saber dizer com clareza o que é a experiência cristã e o que é outra experiência. Que também pode ser interessante, mas não é a fé cristã. Esta fé cristã não permite que o indivíduo continue na sua decisão arbitrária. Eu faço o que me apetece quando me apetece. Que mais não é do que uma indecisão permanente, tendo-se como mestre absoluto da verdade e das escolhas a fazer. Antes, a fé acaba por constituir um quadro de referências obrigatórias para escolhas no futuro. E aqui é nas escolhas que acontecem após a inserção na comunidade que o indivíduo vai perceber que a fé lhe faz bem, faz-lhe sentido, faz-lhe bem. Na medida em que escolhe, de acordo com um quadro de referências cristão, ele percebe que vive melhor. Isto aqui também, creio que para nós que é evidente, não é? Ser cristão, ou melhor, o pecado faz-nos mal a nós, não faz mal a Deus. Quando nós pecamos, nós não ofendemos a Deus, nem beliscamos Deus. Faz-nos mal é a nós. E porque nos faz mal a nós, faz mal melhor, de alguma forma, afeta, em sentido lato, aquele que nos criou, não é? Mas nós não estragamos Deus. Quer dizer, nós quando pecamos, damos cabo de nós. Tão simples quanto isso. E quando vivemos na graça, nós temos uma vida mais plena. E é isto que é importante dizer. E esta adesão a Jesus Cristo e fazer escolhas de acordo com o critério, com o referencial cristão, gera uma descontinuidade com a cultura circundante. Ele vai começar a perceber que há diferenças. Vai perceber não tanto com a cabeça, mas com a sua vida, com o seu dia-a-dia. Embora sem deixar de ser uma fé vivida por indivíduos altamente individualistas. Esta fé tomará novas formas, mas manifestar-se-á de maneira distinta, mas a fé praticada sobre o impacto da afirmação da intensa individualidade, e agora continuo a ler o Domingos Terra, não será uma realidade diferente da fé cristã como tal. É uma fé que é vivida desta forma. Porque hoje o mundo é assim. Há um século atrás era diferente, porque o mundo também era diferente. Mas a fé, ou seja, o Cristo é o mesmo. Esta fé será simplesmente a fé de sempre experimentada numa situação histórica particular. É a fé para os homens e mulheres deste tempo que vivem a fé nesta circunstância histórica. Esta, mercê das características já aduzidas, esta circunstância histórica, promove a experiência de fé subjetiva como característica mais destacada, identificando uma individualidade crente em que a experiência de fé ganha destaque sobre o conteúdo da mesma, em que se valoriza mais a fé com que acredito
do que a fé em que acredito. Recordámos da outra vez, não é? Que a fé tinha aquelas duas dimensões, a fé conteúdo e a fé adesão, a fé ato de acreditar. Então valoriza-se mais a fé ato de acreditar hoje do que o conteúdo em si, A fé descobrirá novas formas de ser vivida e compreendida, cabendo ao discernimento eclesial aferir da existência ou não, aqui, de elementos estranhos à memória. Para concluir, o indivíduo torna-se crente porque na sua individualidade emergiu uma experiência do divino que o surpreende. É aqui que bate o ponto. É na sua individualidade, ele todo cheio de gadgets no seu sofá, a ver um plasma XPTO, com um som não sei das quantas, ou seja, que tem tudo para ser feliz, que percebe que há algo que emerge nele e que o surpreende. Esse algo que emerge nele e que o surpreende é a presença do divino, que nunca irá emergir e nunca irá surpreender se ele não estiver nos ambientes por onde Cristo passa. E então a instituição favorece, promove e ajuda a perceber esta novidade. A nós compete-nos ser como outro, não é? Samuel, fala, como é que ele se chamava? Eli. O Eli. O que é que foi? Não me chamei. Ele volta a dormir. Samuel, ele volta até cá de ser. Olha, quando disserem isto, diz, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Ok? Samuel, e ele aprendeu a responder. Ele estava a ter uma experiência divina, mas não sabia que a estava a ter. Foi necessário o outro que lhe dissesse, que o ajudasse a perceber e que o ensinasse a reagir. E depois as coisas funcionaram. À instituição eclesial cabe isto, que eu vou repetir. À instituição cabe favorecer, promover e ajudar a perceber esta novidade. Favorecer, promover e ajudar a perceber. É aquilo que eu há um bocado falava, dito por outras palavras, que é a conversão pastoral. Cabe-nos ajudar e acompanhar a pessoa a perceber isto. Mas só tem lugar o institucional na medida em que a proposta que é feita, mais que transmissão, é isto, é algo que faz sentido ao sujeito. A instituição só favorece na medida em que não debita informação, antes promove experiências onde o indivíduo vê que isto lhe faz bem. Não há proposta cristã sem amizade. O que é catequizar? O que é que significa o verbo catequeo? É dizer ao ouvido do outro a fé que me habita. Somos conhecidos. Eu não tenho a vontade de chegar à vossa beira e falar à orelha. Somos conhecidos, mas não temos aquela familiaridade para dizer um segredo ao ouvido. Implicava estarmos fisicamente muito próximos e tal. E nós não tem mal nenhum. Mas nós não temos essa familiaridade ainda. Não tenho. Ou seja, eu só sou capaz de catequizar quando primeiro, para usar uma citação do Santo Agostinho no De Catequizandos Erudivos, quando primeiro captar a benevolência do meu ouvinte. O que é captar a benevolência? É ele sentir-me como seu amigo e não se sentir invadido quando eu lhe faço uma proposta ao ouvido. Ou seja, primeiro é necessário cultivar relações de verdadeira amizade. Daí que mais do que uma proposta direta tem que ser uma proposta em rede. O amigo do amigo que vai, que convida, que leva, que está, que acompanha. É sempre, se reparar já no Evangelho é assim, um que chama outro, vinde e vede, mestre, onde moras? Quer dizer, eles vêm, depois foram dizer ao outro, olha, encontramos o mestre. Isto tem que funcionar assim, tem que ser alguém que tenha um contacto próximo e que depois vai trazendo outros. Evangelizar como São Francisco Xavier, não é? Que só fala, na altura não havia mangueiras de bombeiro, se não era assim que ele batizava de sopro, não é? Mas isso nesse tempo já não estamos. É um tu a tu, é um grupo a grupo, olha, queres vir rezar connosco, queres vir fazer... E claro, e ele pode vir, pode não vir e demorará muito tempo. E melhor, ele possivelmente não chegará a Cristo da mesma forma que eu. Nós entramos num sítio e percebemos quando é um ambiente de gente tranquila, harmonizada, que reza,
E quando é um ambiente mais agreste, mais... faço-me entender. A oração muda muito isto. Por isso é que foi João Paulo II que levou uma comunidade de clausura para o Vaticano. Ele sabia o que estava a fazer. O que é que as monjas iam fazer para lá para um cantito rezado? Tinha alguma piada isto? Não, ele sabia muito o que estava a fazer. Muda o ambiente por completo. Muda o ambiente por completo. E quando digo rezar, eu tenho muita pena que nós pensemos em rezar na recitação de fórmulas. Que, quando eu falo para mim, quando estou cansado é a melhor coisa. Eu rezo o terço, aquilo... Já para adormecer. Também dá, também. Eu rezo o terço a andar. Eu rezo o terço a andar. Eu rezo com o corpo. Eu sou judeu, não é? É rezar o corpo todo. O salmo, não é? Em andamento. Eu gosto de rezar em andamento. Andar. Mas aquela oração mais mental, o saborear uma passagem da Escritura, fazer Lectio Divina a sério, se possível sem tempo marcado. Isto é, há uma cadeira que eu dou lá num curso de divulgação de teologia que nós temos, que é o Teológico Pastoral. Eu dou lá uma cadeira que é a introdução à Bíblia. E depois ensino-lhes a Lectio Divina, os rudimentos. Mas advirto-os sempre, cuidado que isto é mais viciante que a droga. Depois de gostares, não queres outra coisa. Eles riem-se e tal e coisa, mas dizem-me que é verdade. E aquilo não é preciso muito para a gente começar a saborear. Desde que a gente começa a saborear a Bíblia, aquilo depois, não digo que vai por si, mas quase que vai por si. É uma paixão, não é? É. Para concluir, então, o indivíduo aceita na medida em que faz sentido para si, na medida em que isto lhe faz sentido. Na medida em que traduz fluxos de vida espontaneamente gratificantes. Para o indivíduo, a fé objetivamente apresentada pela Igreja é relativa. Aquilo que para nós é uma coisa absoluta, não é? Para os nossos contemporâneos, não. A Igreja diz, está bem, diz. Vamos ver se faz sentido ou não. É relativa. É relativa a quê? Ao meu estado de ânimo, àquilo que é ou não útil para mim. A fé é valorizada enquanto experiência, mas à medida das capacidades do indivíduo experimentar o que lhe é apresentado. A fé tem que ser, sobretudo, experiência. E a experiência da fé, por excelência, é a oração. Por isso, há um bocado, também falávamos sobre isso. A fé entrará na vida do indivíduo na medida em que vai de encontro aos seus interesses e a sua vontade comportar-se-á como faz noutros âmbitos da sua experiência. E esta tem, na nossa cultura contemporânea, umas manifestações assim um bocado estranhas. O individualismo, o desporto, que é assim qualquer coisa que nos obriga a pensar um bocadito.